explicar aqui para nós. Então a gente vai entrar hoje, né, vai fazer aqui o nosso Livro dos Espíritos, na parte terceira, Leis Morais. Nós estamos no capítulo 10, Lei de Liberdade, falando sobre fatalidade, que é o nosso item de número 6. Então a gente vai retomar desde da primeira questão, porque nós só tratamos dela nesse nosso início, e aí então a gente faz uma breve revisão e depois já dá sequência aqui no nosso trabalho. Então, na questão 851, Kardec pergunta aqui aos espíritos se há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra, né? E esse sentimento ligado a essa palavra é exatamente isso: fatalidade, destino, é algo que já foi pré-determinado, né? Então quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Então há aí um paradoxo. Se por acaso nós colocarmos o livre-arbítrio, o nosso destino, a fatalidade, como algo pré-determinado, como é que fica a liberdade de escolha para poder mudar os caminhos que nós podemos escolher? Respondem os espíritos, né? A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então já começa por aí a sua escolha na programação da sua existência, no que diz respeito aos fatos, né, que são os fatos imutáveis, digamos assim, da sua existência. Lembrando também que nada é definitivo. Quando a gente fala em fatos imutáveis, dá a impressão assim que eu fiz uma escolha no mundo espiritual e nada pode me demover dela, né? Sendo que, ao contrário do que a gente compreende, né? Inclusive até conversando com os amigos espirituais, já trouxemos essas instruções, que muitas vezes nós fazemos escolhas para determinados aprendizados em nossa vida, e essas escolhas ela tem ali desdobramentos, que se por acaso uma escolha que nós fizemos tomar essa direção, nós temos ali opções nessa direção. Se ela tomar por outra direção, nós temos novas opções. Isso significa o seguinte, que nós temos ali planos A, que é o plano principal das nossas escolhas, temos um plano B, temos um plano C, para o caso de nós não conseguirmos cumprir aquilo que foi determinado. Então não existe essa rigidez dentro dessa matemática, dentro dessa lógica humana, que você fez uma escolha e nada mais pode ter como mudança. Na verdade, quando nós fazemos uma escolha, essa escolha nos traz consequências, ou essas escolhas nos trazem consequências. E como é que nós vamos lidar com essas consequências, caso elas sejam rígidas, imutáveis? Nós sofreremos tudo até o final da nossa existência, ou seja, nós tropeçamos num barranco, nós vamos cair até o fim desse barranco, até o momento em que terminar aqui a nossa presença no mundo, aqui no mundo físico? Certamente que não. No meio desse caminho nós temos ali novas opções, novas alternativas, digamos assim. A Vovó Feliz colocou para nós, mas as consequências, boas ou ruins, são os resultados das nossas escolhas. E a todo momento estamos sofrendo essas consequências, né? Mas no caso da fatalidade, no sentido que Kardec coloca e na explicação que os espíritos estão dando, dizem respeito à nossa existência. Então seriam as escolhas, digamos assim, fundamentais para a nossa vida, né? Então, digamos assim, você escolhe, por exemplo, uma vida de provações dentro de uma existência sem recursos financeiros necessários para que você tenha um conforto. Então você estando aqui no mundo físico, dependendo das circunstâncias em que você vivencia, não importa o que você faça, você vai nascer num ambiente pobre e você vai desencarnar num ambiente pobre. Então não é uma escolha que você fez no decorrer da sua vida, é uma opção que você fez para poder desenvolver em você determinadas características do seu caráter. Caso você opte, olha, eu opto em nascer com uma determinada doença. Você nasce com essa doença ou ela se desenvolve no decorrer da sua existência, independente da sua escolha. Então a gente lembra assim, que alguém fica doente no meio de uma trajetória, ou nasce com uma doença, desenvolve algum tipo de doença, não é por uma questão de capricho. Eu não quero ter essa doença ou deixo de ter, e ele não foi sorteado para poder vivenciar isso. Ela veio como parte da sua programação. E isso veio como parte da sua escolha. Aí na questão, quando a gente fala sobre os resultados dessas escolhas, aí já entra a questão moral. Nesse sentido, ou seja, da forma como eu vou vivenciar determinada situação, o meu comportamento diante das experiências da vida, isso sim já diz respeito ao meu livre-arbítrio. Porque eu posso me revoltar ou eu posso aceitar.
ou eu posso ficar nulo. Eu posso optar, por exemplo, em me relacionar com alguém, ou eu posso não me relacionar. Então tudo isso diz respeito às nossas escolhas morais. Mas aquilo que é o mais importante, que é o essencial da nossa vivência, o cenário que vai constituir a nossa presença aqui no mundo físico, isso é uma escolha feita previamente. Mas da mesma forma que nós colocamos, não é uma escolha rígida, que vai ser assim até o final. Então é a forma como nós vamos desenvolvendo, que nós vamos evoluindo, que as coisas acontecem. Os Espíritos continuam dizendo para nós assim: ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Fala das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Aqui é exatamente aquilo que a gente falava. Vamos falar, por exemplo, sobre uma tendência que o espírito tem para algum tipo de vício, para algum tipo de dependência, seja ela química, seja ela afetiva, seja ela moral. A opção que ele faz é assim: olha, eu preciso lapidar o meu caráter, a minha personalidade, para poder fortalecer em mim essas fraquezas que eu ainda trago, fortalecer em mim essas características negativas, né? Para fazer com que elas se tornem positivas, se tornem para mim algo, um resultado de uma grande lição que eu aprendi. Então, se por acaso, supondo que eu tenha algum tipo de dependência química, a grande prova que eu vou vivenciar vai ser exatamente conviver com pessoas que trazem também essas mesmas características. E a minha resistência vai ser exatamente essa. Mesmo vivendo dentro desse ambiente, eu não vou ceder a essa fraqueza. Então eu opto o cenário, eu faço a opção pelo cenário, mas a decisão, o modo como eu vou trabalhar em cima desse cenário é a minha escolha que eu faço. Então a primeira escolha, ela é a princípio feita no mundo espiritual. O Brás colocou, né, o mesmo no mundo espiritual, e se entregar e dizer, né, seja feita a vossa vontade, é o pedido também, né? E mesmo assim, essa vossa vontade acaba também se estendendo, né, porque a vossa vontade, a vontade de Deus nos proporciona determinadas oportunidades, e a minha vontade é o que vai determinar se eu sigo ou não essa oportunidade. Armando colocou: o espírito, quando está para encarnar, não saberia como o corpo iria se comportar no início ao fim. E dessa forma ele não escolhe se o mesmo serve ou não para a sua prova, né? A não ser pela compulsória. A gente lembra, Armando, que quando o espírito, quando ele se programa para vivenciar uma determinada experiência, ele vem munido com todos os recursos para poder vivenciar aquela prova. E esses recursos significam o ambiente familiar, o ambiente social, a estrutura corporal que ele vai utilizar, porque não adianta eu escolher um determinado tipo de prova se por acaso o meu corpo físico é incompatível com isso, né? As características da minha personalidade. Então eu venho assim: olha, esse é o ambiente que você vai entrar e você está preparado para aquilo, porque o espírito nunca vem para falir. A proposta sempre ele vem para ser bem sucedido. E para que ele seja bem sucedido, ele precisa ter todos os recursos necessários para isso. Intelectualmente, dependendo do tipo de trabalho que ele vai fazer, porque não adianta você colocar alguém que traz uma debilidade intelectual devido a uma má formação cerebral, por exemplo. Ele traz ali uma lesão cerebral no decorrer da sua vivência. Só que ao contrário disso, ele traz uma prova em que ele precisa usar a sua inteligência. Então a gente percebe que é incompatível. Seria mais ou menos assim: você vai na sorte para ver o que dá. Só que na verdade não é para ver o que dá. Tudo que vem programado para o sucesso. Só que agora a conquista dessa prova ou o fracasso vai depender exatamente da forma como ele vai vivenciar. Então ele vem munido dessas características. Até mesmo a beleza física, por exemplo. A beleza física para nós pode parecer uma bobagem, mas na verdade ela tem um significado muito importante no tipo de mundo que a gente vive hoje. Você ser bonito ou você ser uma pessoa feia dentro dos padrões da sociedade vai te abrir portas ou te fechar portas. Você vai ser assediado ou vai ser ignorado. E isso vai facilitar ou vai dificultar a sua existência. Então, quer dizer, não é por sorte ou por azar que alguém vem com uma característica física, nesse caso, né? Então ele sabe exatamente a escolha que ele faz, diz respeito desde o ambiente onde ele vai vivenciar até as suas características pessoais. Agora ele não pode escolher assim: olha, eu quero ser inteligente ou eu quero ser ignorante. Já não é essa a questão, porque aí ele pode escolher a facilidade para demonstrar o seu potencial intelectual ou uma dificuldade. Mas a bagagem intelectual que ele tem é dele. Eu quero nascer, quando eu reencarnar, eu quero ser uma pessoa muito caridosa. Ele não opta por ser caridoso, ou ele é ou ele não é.
Não é uma decisão, porque isso diz respeito a questões morais e intelectuais. Então isso é um atributo dele. Na próxima encarnação, eu quero nascer um gênio. Tá, eu posso até querer nascer um gênio, mas se eu não sou um gênio hoje, por que eu acho que eu serei depois? Só se eu estudar muito e se eu aprender muita coisa. Aí eu terei facilidades para isso. Então a gente vê que na programação reencarnatória, cada um desses elementos, eles vêm na medida exata para que você possa desempenhar bem aquele papel, desempenhar bem aquela tarefa. Né? O Braço coloca, estando lá, ficamos encantados com o universo, com o mundo espiritual, por isso almejamos melhorar, para ficar lá. Né? Eis o motivo de pedirmos provas. Né? E principalmente, Braço, a gente lembra que quando você está no mundo espiritual e você faz a escolha das provas, aliás, essa, né? Vai com Deus então, Mário, bom dia. Então, assim, quando você fala sobre a escolha das suas provas, estando no mundo espiritual, você está ali com todos os seus amigos, com todos os orientadores, com todos aqueles que precisam estar do seu lado, para te mostrar exatamente o seu planejamento e os objetivos que você precisa atingir. Então você está assim, olha, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu vou ser bem sucedido. E quando a gente reencarna aqui no mundo, e a gente perde o contato, pelo menos o contato lúcido, desses amigos que estão sempre próximos a nós, e você começa a enfrentar as provas, as dificuldades que estão programadas, e mais ainda, né, sofrer as dificuldades da nossa personalidade, do nosso caráter, a gente começa assim a fraquejar. Então você chega turbinado e com o passar do tempo você vai ali perdendo cada vez mais um pouco dessa força. Isso pelo menos é uma tendência, porque a gente vai fraquejando, a gente vai sentindo assim, querendo desistir, querendo fugir, se decepcionando, se frustrando. Né? Então no mundo espiritual nós estamos ali todos com o máximo de confiança. E quando chega aqui a gente vai perdendo um pouco, gradualmente, essa confiança, exatamente pelas dificuldades que nós estamos aqui enfrentando. Mas porque nós nos desconectamos do mundo espiritual. Embora nós estejamos sempre ligados a ele, moralmente, mentalmente, a questão da fé, a questão da confiança, a gente vai se desconectando deles. E daí então, vivenciando essa solidão, é o que a gente começa a encontrar cada vez mais dificuldades para enfrentar essas provas. Mas nós sabíamos desde o início que elas viriam. A gente só não imaginava que demandaria tanto esforço e tanta coragem para que a gente pudesse enfrentá-lo. Continua para nós aqui. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe à vontade. O que a gente colocou aqui também, os amigos espirituais estão sempre próximos. Então ele percebe que você está desistindo, ele dá aquele estímulo, ele dá aquele apoio, mas como a gente não tem essa percepção tão aflorada a ponto de sentir a presença desses amigos, a gente começa a falar assim, olha, por mais que eles estejam do nosso lado, eu não consigo sentir. Eu não consigo vivenciar essa experiência, essa realidade. Então eles tentam nos influenciar, nos dão assim aquela injeção de ânimo, mas aí rapidamente ela começa a se dissipar porque a gente não consegue manter, não consegue dar continuidade a esse apoio que eles nos dão. E por outro lado, um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou enxergar um perigo físico, poderá abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Então é aquela balança, né? Do lado positivo, os amigos espirituais, e o lado negativo, nos testando o caráter, nos influenciando, nos colocando sobre determinadas circunstâncias, nos apresentando determinadas circunstâncias, e as escolhas são nossas. Então essa questão da nossa vivência aqui, desde o planejamento reencarnatório até aqui, a vivência propriamente dita da experiência, ela envolve várias situações, várias características, vários elementos que precisam ser considerados, que para nós não são tão claros, mas que a gente vai conseguindo. Então, na 851, filhinha. Tá, eu vou para 852 agora. Na 852, vamos em frente. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Sim, eu só estava fazendo a recapitulação. Tá, agora a gente vai para 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino. Aqui que a gente comentou da outra vez, que muitas vezes nos atendimentos que a gente faz é muito comum as pessoas dizerem isso, né? Olha, por mais que eu faça, eu tento ser uma boa pessoa, eu tento ajudar, fazer com que minha família seja sempre bem equilibrada, eu estudo, eu trabalho, eu frequento o centro espírita, eu tenho a minha fé, né, seja ela qual for, mas nada dá certo.
sempre tem algum problema para resolver, eu nunca tenho tranquilidade, né? Por que será que isso acontece? Será que eu não fui escolhido? Será que eu não fui iluminado por Deus? São perguntas características que as pessoas fazem. E muitos de nós observam isso também. Às vezes são lutas que a gente vivencia, lutas contínuas, que a gente se pergunta, né? Será que eu não nasci mesmo para poder ser feliz? Será que a minha vida se resume nessa luta constante, nessa luta intensa, sempre exigindo de mim o máximo, né, da paciência, da tolerância, do esforço, sempre para conseguir o mínimo possível para que eu possa ter ali um pouquinho de tranquilidade? Quantas vezes a gente ouve perguntas como essa? E aí então respondem os espíritos, né? São talvez provas que devem sofrer? São talvez, esse talvez é importante, porque muitas vezes nós escolhemos caminhos nós fazemos a opção por caminhos pedregosos, buscando uma certa satisfação, buscando um certo prazer, só que ao contrário do que a gente imagina, acaba exatamente provocando esse sofrimento. Então por isso que talvez provas que devem sofrer, e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais a conta do destino, o que é quase sempre uma consequência de vossa própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que tua consciência seja pura e sentirás meio consolado. Né? Então, mais uma vez, os Espíritos lembrando sempre, né, que independente daquilo que você vivencia, já que a gente não sabe, que às vezes fazemos escolhas, que são as escolhas até feitas com boa vontade, com otimismo, escolhas que a gente acredita que são escolhas certas, mas que trazem para nós consequências problemáticas. E aí então a gente sabe, poxa, mas eu estou vivenciando isso porque eu escolhi ou porque é uma consequência daquilo que eu fiz errado? A gente vê muito isso nos relacionamentos. Pessoas dizem assim, olha, eu optei por um casamento, optei por um namoro, por um relacionamento, seja qual for, e aí então esse relacionamento ele me traz muito mais sofrimento do que alegrias. Por causa da personalidade dos dois, por causa dos desentendimentos, por causa das circunstâncias que eles acabam vivendo, né, uma situação financeira, influências exteriores, né, influências familiares e tal. Ele fala assim, olha, meu casamento é muito complicado, meu namoro é muito complicado. E a pergunta fica, você estava destinado a se casar com aquela pessoa? Ou você fez uma opção que não havia necessidade e começou a vivenciar essas experiências? Então, nós temos ali uma série de enigmas relacionadas com as escolhas, com esse destino, entre aspas, que nós vivenciamos, que nós não sabemos exatamente qual é a origem. Eu escolhi isso antes ou foi uma escolha errada agora? Os Espíritos orientam, independente disso, dentro desse quadro, dentro dessa circunstância que você vive hoje, faça a escolha certa a partir de agora. Já que você está naquela condição, o que você pode escolher para fazer com que aquilo dê certo? Muitas vezes dando continuidade, muitas vezes interrompendo e mudando o rumo da vida, mas sempre fazendo escolha certa, pensando sempre assim, cuida para que a tua consciência esteja pura e sentirás meio consolado. Né? Falei um pouquinho disso, bom dia pessoal que chegou, falei sobre isso agora há pouco, Décio, um pouquinho antes de você entrar, que falava exatamente isso, que as escolhas que nós fazemos no mundo espiritual não são escolhas rígidas. Você está fadado a vivenciar aquilo. Não vale a pena a gente refazer, né? Porque a gente chegou a comentar sobre isso. Você está fadado a viver aquilo, ponto. Há situações que você não tem escolha. Você nasce numa determinada experiência, vamos supor que você nasça e de repente você é doado para um orfanato e você vai ter que viver essa vida de adoção, com sentimentos que são diferentes daqueles que os pais legítimos, os pais biológicos, digamos assim, poderiam oferecer numa família bem estruturada. Então aquilo não é uma escolha sua, quer dizer, você foi destinado a vivenciar essa experiência. A opção que você fez desse abandono paterno e materno faz parte do seu aprendizado. Você opta em nascer com uma doença congênita, você opta, em determinada situação, viver um acidente. Então não tem um plano B, aquilo vai acontecer e pronto. É assim que as coisas são. Agora, tem no nosso caminho um relacionamento, uma opção de um casamento, uma opção de vivenciar uma certa experiência, que ela não é tão rígida como a gente imagina. Que no meio dela eu posso fazer escolhas que eu começo então a ganhar créditos, digamos assim, pela minha forma de viver, que as coisas vão se modificando, mas sempre objetivando o quê? O aprendizado, sempre objetivando aquele crescimento que todos nós precisamos. Então esse plano B não é um plano de fuga, é um contorno para determinada situação. Algumas vezes um adiamento. Emmanuel nos lembra, naquele livro Vida e Sexo, ele fala sobre o divórcio. Ou seja, na programação reencarnatória de um casal, eles optaram o seguinte, olha, nós
pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos optar por uma relação. E nessa relação nós vamos enfrentar dificuldades, e essas dificuldades são importantes para que a gente possa se ajustar diante dos equívocos, diante das dificuldades que nós enfrentamos no nosso passado. Muito bem. Começam então a viver o relacionamento, começam a passar por situações que bastante comum nos dias de hoje, em vários casais, em várias residências, em vários lares, né, e famílias, e aí então começam a discutir, começam a ter grandes atritos, grandes problemas, e aí então a pergunta fica, mas se o casamento foi uma escolha que esse casal teve, o divórcio, ele é visto como? Ele é visto como uma fuga, ele é visto como uma desistência, ele é visto como algo que já estava programado também, porque você casa com uma pessoa, você se separa dela e de repente você conhece uma outra pessoa. E essa outra pessoa que chega, ela faz parte da sua programação também, ou é alguém que apareceu no meio do seu caminho que você optou em vivenciar com ela? Emmanuel lembra o seguinte, quando ele fala sobre o divórcio, que certamente, na grande maioria das vezes, os casais optam em viverem sozinhos, em viverem juntos, em formar aquela família, faz parte de uma programação. Embora muitas escolhas intempestivas, né, inconsequentes, são feitas hoje em virtude da sensualidade, em virtude do interesse. Eu olho para aquela pessoa, ela é bonita, ela me agrada. Né? Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Eu já volto. Rapidamente. Oi, pessoal, voltando, desculpem. Então, nesse caso que a gente fala do divórcio, a pergunta fica exatamente isso, né? Como é que fica essa questão da programação? Porque a gente falava sobre essa questão dos interesses que movem as pessoas hoje, que elas querem uma vida confortável, então elas se aproximam de pessoas que podem oferecer essa vida confortável, elas querem uma vida movida pela sensualidade, então elas escolhem as pessoas que são mais atraentes. Então isso acaba gerando esses casamentos, esses relacionamentos, que vão criando débitos que essas pessoas não se dão conta. Ela não precisava se casar com aquela pessoa movida por esse interesse, mas ela optou. Aí o casamento não deu certo, elas se magoaram, elas se machucaram, desse relacionamento nasceu um espírito, pronto, criaram um vínculo para existências futuras que não precisava ter criado. Então a gente vê que muitas vezes os problemas são criados muito mais por inconsequência. Mas a gente fala dos relacionamentos que são feitos realmente programados. Emmanuel nos lembra então que muitas vezes, diante de uma situação que tende a se tornar cada vez mais grave, o adiamento daquele compromisso é a melhor escolha. Principalmente quando diz respeito a lesões emocionais que são muito graves, lesões físicas, quando o casal se agride. Nesse caso, a gente percebe que o desenrolar dessa relação tende sempre a piorar, levando consequências piores. Então, é melhor abortar esse relacionamento e adiar esse compromisso, porque se ele não foi resolvido, significa que ele ainda está pendente. Então, futuramente, em circunstâncias diferentes, essas pessoas vão se encontrar, essas pessoas vão se ajustar. Então, a gente vê assim que quando fala que o Décio lembrou do plano B. Então, assim, as escolhas que a gente faz, certamente elas podem nos levar para um caminho melhor ou pior. Mas quando a gente fala de planejamento, caso não dê certo dessa forma, isso vai acontecer. Caso você esteja vivenciando uma experiência e você comece a desenvolver tendências negativas, porque eu faço a escolha, olha, eu quero vivenciar aquela experiência, mas se por acaso acontecer isso, faça alguma coisa comigo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tendência ao uso de drogas, e eu vou reencarnar e eu vou falar o seguinte, olha, eu vou fazer de tudo para reencarnar. E eu vou precisar de passar por aquela prova. Mas eu tenho medo de não conseguir. Então eu peço, caso eu não consiga, caso a minha vida esteja sendo levada para essa queda novamente, eu prefiro que aconteça um acidente comigo e que eu seja mutilado de alguma forma que me impeça de continuar naquele convívio. Muitas vezes a gente tem essa opção. Os espíritos nos dão essa flexibilidade em circunstâncias específica, se vale a pena ou não. Não, você não pode fazer isso, você vai ter que vivenciar isso até o final. A gente tem um caso de um espírito que era suicida, que inclusive nós temos a história foi contada por Chico essa história, de uma criança que nasceu ali com
com os braços amputados, e de repente ele tinha ali por volta dos seus 5, 6 anos de idade e começou a desenvolver uma tendência a suicídio. Aconteceu uma doença nas pernas dela, teve que amputar as 2 pernas. Ficou sem os 2 braços e as 2 pernas. E aí então foram perguntar para o Chico, né? Uma mãe foi perguntar, mas Chico, por que isso aconteceu com meu filho? E aí então Emmanuel fez o esclarecimento, fala para essa nossa irmã que se isso não acontecesse, dele perder as pernas, o seu filho cometeria suicídio de novo, se jogando num precipício, porque ele era um espírito suicida. Então nós vemos assim, se você fizer a coisa certa, você tem esse caminho. Se você optar por um caminho errado, você tem outro. Então não existe essa rigidez. O nosso destino não está engessado. Ele está programado, mas nós temos ali várias formas de vivenciá-lo. E quanto melhor as escolhas que nós fizermos, mais bem sucedido nós nos encontraremos. A Tina colocou, tive um relacionamento assim, tentei de tudo, mas o rapaz não se modificou e continua no mesmo caminho, né? A pergunta é, essa pessoa, ela fazia parte da sua vida? Ou foi assim um encontro que você teve no meio do caminho e vocês optaram em viver juntos? Seja de uma forma, seja de outra, se esse relacionamento estava assim encaminhado para dar certo e houve a desistência de uma das partes, significa que o problema não foi seu, foi dele. Algumas vezes a gente tem essa ideia também, Tina, de pensar assim, eu casei com uma pessoa, essa pessoa fazia parte da minha programação, eu fiz de tudo para dar certo e ele não. Futuramente, numa existência futura, nós teremos que nos reencontrar de novo? Porque o casamento não deu certo? Não. Não, porque na verdade, quando a gente fala de casamento dar certo, nós falamos de entendimento entre as 2 pessoas. Se eu fiz tudo para que esse entendimento ocorresse e a outra pessoa não, então eu não tenho mais por que me ficar preso a ela. Então a gente vê que são série de variáveis que envolvem a nossa existência, que o que vale é assim, é a minha conquista pessoal. Eu fiz tudo o que era possível. Agora, se futuramente eu desejar ajudá-lo no seu crescimento, eu fiz isso por boa vontade, por caridade, por livre-arbítrio. Mas eu não tinha necessariamente que reviver aquela experiência de novo com aquela mesma pessoa, porque eu fiz tudo para dar certo. Eu me dediquei, eu fui fiel, eu fui leal àquela relação, eu me esforcei, eu tentei conversar, tentei fazer isso e tal, não deu certo. Então eu sigo o meu caminho, ele fica no caminho dele. Se ele vai ter que aprender com lições mais difíceis, eu não preciso passar por essas lições, a menos que eu queira ajudá-lo, seja uma pessoa importante para mim, uma pessoa do meu afeto. Então é assim que a gente faz. São as nossas conquistas pessoais, nós temos as nossas provas pessoais, nós temos as nossas provas coletivas. E aí então tudo faz parte do quê? De uma programação e de escolhas. Isso que é mais importante para nós. Kardec colocou o seguinte para nós então. Agora Kardec fez um comentário a respeito dessa questão. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir aos nossos fracassos a sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair dela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Né? Então aqui Kardec faz ali um resumo daquilo que nós vivenciamos. 853. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? E realmente tem pessoas que vivem assim. Seja por um trabalho que ela vivencia, seja por local onde ela mora. Quantas vezes a gente vê na televisão aqueles tiroteios de balas perdidas que acontecem nas comunidades das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e outras grandes capitais, ou mesmo em países que também trazem essas características. No Nordeste a gente vê muito isso, no Centro-Oeste, no Norte do Brasil, situações que são complicadas. A pessoa tem uma condição de vida que não permite que ela se mude para outro lugar. Ela não tem dinheiro para mudança, ela não tem dinheiro para alugar uma outra casa, ela não tem dinheiro para fazer nada, ela tem que viver naquele local. E ali é sempre perigoso. Então a vida dela está ali sempre submetida à influência da violência, à influência do tráfico de drogas. A morte parece que fica espreitando em cada esquina. Você sai para o trabalho, não sabe se você volta, cada vez que você passa por aquele caminho, uma situação extremamente problemática. E a gente pensa assim, quer dizer, ela escapa o tempo todo de uma situação para cair em outra, quer dizer, está sempre ali correndo riscos. Está andando na rua, começa um tiroteio, ela tem que se jogar no chão, na semana seguinte acontece a mesma coisa.
Que tipo de vida é essa da pessoa? Isso seria uma fatalidade? Respondem os espíritos. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, ele não pode furtar-vos. Ou seja, quando fala em fatalidade, somente o momento do seu desencarne é assim. Isso no sentido assim, nesse verdadeiro sentido, quando fala que você não fez a escolha para a autodestruição. Porque até mesmo na questão do suicídio é assim. Alguém reencarna para ser um criminoso? Alguém reencarna para ser um suicida? Certamente que não. Essas pessoas reencarnam para vencerem exatamente essas tendências. Então, ele está vivenciando aquilo, e se por acaso ele se tornar um assassino, e se por acaso ele se tornar um suicida, a programação reencarnatória dele já começa a tomar um outro rumo. Porque se ele tentar cometer o suicídio, ele vai sofrer consequências disso. Se ele for bem sucedido, uma nova programação reencarnatória deve ser elaborada. Se ele tem tendência à violência, ao suicídio, mas não comete isso, ele conseguiu vencer. Se ele comete o suicídio, já entra uma nova programação, porque ele vai ser preso, ele vai ser um fugitivo, ele vai ser acusado, ele pode ser vingado no caso de outras situações. Então vemos ali que fatalidade é o momento em que você tem que desencarnar. Agora, nós lembramos sempre que nós podemos antecipar esse desencarne, mas mesmo assim essa antecipação é uma consequência da programação. Você se tornou uma pessoa viciosa na sua alimentação, nas substâncias que você inala, que você ingere, que você se injeta. E qual é a consequência natural disso? O seu corpo ir se destruindo e fatalmente você vai desencarnar. Então a gente fala assim, quer dizer então que aquela morte, aquele tipo de morte não estava na minha programação? Estava sim. Só que também estava uma vida mais prolongada caso você não tivesse optado por aquilo. Porque dá a impressão de que Deus está sentado numa poltrona e de repente assim, meu filho, você vai nascer lá no mundo físico, você vai reencarnar e você vai viver até os 80 anos e ponto. 80 anos e ponto. Só que de repente Deus se distrai formando alguma galáxia e quando chega com 60 anos ele desencarna com câncer de pulmão. E Deus fala assim, poxa vida, eu nem imaginava que ele fosse desencarnar assim. Tudo é sabido no mundo espiritual. Quando nós começamos a fazer uma escolha em determinado período da nossa vivência, os desdobramentos já são conhecidos por todos os espíritos. E eles tentam naturalmente nos trazer de volta para o caminho que nós optamos. Mas nem sempre nós aceitamos essa opção. Então, existem planos A, B, C, D, vários planos, segundo as escolhas que nós fazemos. Principalmente no que diz respeito ao tempo em que nós estaremos aqui no mundo físico. Então, fatal, só o instante da morte que é inevitável. Seja por um suicídio, seja por uma doença, seja por um acidente. Chegando esse momento, não tem jeito da gente poder sair de lá. Até mesmo quando eu tentar o suicídio, eu posso não conseguir chegar até o final. E aí então, poxa vida, mas eu pensei que ele fosse. Você pensou, mas ele não foi. De repente ele estava até ali no caixão dele, ali no velório, e de repente ele acordou, pronto, catalepsia. Todo mundo achava que ele estava morto e não estava. Então a gente vê o quê? Que a nossa matemática, a forma como nós vemos as coisas da nossa perspectiva, é muito diferente daquilo que acontece no mundo espiritual. Com toda a flexibilidade, com toda a variável e tudo mais. Né? Então essa é a questão. Mas Kardec aqui não ficou satisfeito com a resposta. Porque colocou assim, que tem pessoas que parecem que estão o tempo todo sendo testadas para isso. E ele coloca assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não morrerás. E tem disto milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual é o gênero de morte por que partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Então, na verdade, não fala o tipo de morte. A gente pode estender para os tipos de morte segundo as escolhas que nós fazemos. Quer dizer, se eu não usar essa substância, eu não desencarnarei desse jeito. Se eu utilizar, eu desencarnarei desse jeito. Então nos são apresentadas as diversas situações que nós podemos ali vivenciar. London colocou para nós aqui como dúvida, por que tantas desgraças que há no mundo? Será que tem alguma coisa
a ver em resolver sua vida interior. Na verdade, London, quando a gente fala em desgraças, nós fizemos um estudo há um tempo atrás que falava sobre a lei da destruição. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Lei da destruição. O grande aprendizado que nós tiramos desse estudo foi exatamente isso. Aquilo que para nós é uma desgraça, para aquilo que para nós é uma destruição, visto do mundo espiritual, é um aprendizado, é uma transformação. Então, quando a gente pensa assim, houve um terremoto, várias instalações foram destruídas e várias pessoas desencarnaram. Para nós foi uma desgraça. Para aqueles espíritos que estavam ali, estavam apenas retornando ao mundo espiritual. E para aqueles que não desencarnaram, mas vivenciaram aquela destruição material, eles estão passando por uma prova de caráter, onde que eles terão que reconstruir as suas vidas, terão que ser mais solidários, terão que perceber que a vida deles tem essa fragilidade. Então, essa desgraça que nós entendemos, ela é muito relativa. Logo no início desse estudo que nós fizemos de lei de destruição, eu li a introdução de um livro chamado As 100 Maiores Catástrofes do Mundo. Da história, desculpem. 100 Maiores Catástrofes da História. E aí trazia para nós catástrofes que aconteceram, por exemplo, no século IV, no século XII, no século XIII e tudo mais. Falando sobre tsunami, falando sobre terremoto, trens, navios que afundaram, citou o Titanic, por exemplo. Falou sobre epidemia que aconteceu na Europa, naquela época da peste negra, lá no século XV. Então o livro citou várias tragédias, mas na introdução ele fez um relato interessante. Um grande grupo de borboletas fazia uma travessia da América Central para a América do Norte. As borboletas monarcas, elas fazem essa migração anual, quando está chegando ali o inverno na América Central, né, aqui no hemisfério sul, e começa a chegar o verão no hemisfério norte, elas fazem essa migração. E é até um espetáculo muito bonito da natureza. Mas quando elas passaram pelo México, teve uma grande tempestade e mais de 100 milhões de borboletas morreram. Aí então a moral da história é a seguinte: a natureza, ela é imparcial, ela simplesmente cumpre o seu papel. A destruição, ela depende do quê? Do nosso ponto de vista. Então, assim como aconteceu isso com as borboletas, delas morrerem, delas desencarnarem, se nós podemos usar essa expressão para esses seres, né? Se elas desencarnaram naquele momento, é porque a natureza ofereceu para elas uma oportunidade de renovação. Se por acaso pessoas morreram, milhares de pessoas morreram num tsunami, por exemplo, mais de 200 mil pessoas morreram naquele tsunami, desencarnaram, significa que para elas chegou o momento de uma transformação, delas retornarem ao mundo espiritual e começarem uma programação. Elas não estavam ali por acaso, elas não foram pegas de surpresa, assim no sentido mais profundo da situação, porque a programação delas era essa: você vai viajar como turista para aquele local e naquele dia que você estiver lá alguma coisa vai acontecer. Nas guerras, por exemplo, quantas pessoas morreram nas guerras? Só na Segunda Guerra Mundial, mais de 10 milhões de pessoas morreram, envolvendo vítimas, envolvendo combatentes. 10 milhões de pessoas morreram num período de 6 anos. Então a gente pergunta assim: uma criancinha que estava numa cidade na Inglaterra, onde você está, de repente foi bombardeado pelos nazistas, essa criancinha desencarnou, coitadinha dela, coitadinha do nosso ponto de vista. Do ponto de vista do mundo espiritual, é um espírito que retorna para dar continuidade na sua evolução. Então desgraça, destruição, coitadinhos, mortes, é tudo uma questão do quê? Do nosso ponto de vista, da sensibilidade. Você está em Portugal? Bom, está ali pertinho, né? Então deu para sintonizar ali também. Está ali bem pertinho da situação. Mas a gente vê exatamente isso. A gente vê exatamente essa situação. É o nosso ponto de vista que dá essa maquiagem de desgraça ou de coisas positivas. Até mesmo as conquistas, a gente fala: parabéns, você conseguiu. Para o mundo espiritual aquilo pode ser uma derrota, porque ele não deveria ter passado por aquilo. Então a gente sempre tem que mudar a nossa visão a respeito das situações para entendermos exatamente qual é o seu sentido. Kardec colocou para nós aqui, nessa questão da morte, no caso, né?
Qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Tá, beleza, filhinha, vai nessa. Os Espíritos colocam para nós, não morrerás. E por que a gente coloca assim que não, você não vai morrer? Porque na nossa visão, é assim, aquele indivíduo está no hospital, aquele indivíduo está doente, ele está naquela situação em que ele desencarna ou não desencarna, a gente não sabe. Então, do nosso ponto de vista, é assim, será que ele vai, será que ele não vai? No que diz respeito ao mundo espiritual, ele vai no momento que tiver que ir. E não é uma questão de hora planejada. Os Espíritos disseram que amanhã, às 14 horas e 15 minutos, ele vai desencarnar. Eles vão avaliando, os Espíritos vão avaliando o momento exato, o momento mais preciso, o momento mais eficaz em que as coisas vão acontecer. O que exatamente, Tina, que ficou confusa? Coloca para nós aí. Coloca para a gente acertar, porque o nosso negócio não é gerar confusão, é gerar solução. Explica direitinho qual foi a sua dúvida. Tchau, filhinha, vai com Deus. Bom dia, pessoal que chegou. Escreva aí que eu aguardo. Vamos lá. Bom, aqui então o que Kardec coloca para nós, né? Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Continuando aqui então, até esse mesmo assunto, enquanto a Tina coloca para nós ali a dúvida dela. Questão 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Ou seja, se por acaso você está programado para desencarnar naquela hora, seja lá o que for que você faça, vai impedir que você desencarne naquela hora? Por exemplo, alguém está ali pensando que naquele momento ele sabe, ele tem a intuição de que quando ele for para a rua ele vai ser atropelado. Aí ele fala assim, então eu não vou sair de casa. Significa que ele conseguiu adiar a sua morte? Essa é uma pergunta interessante. Respondem os Espíritos, não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São dos meios para que ela não se verifique. Então, na verdade, não somos nós que escolhemos, que fazemos as coisas. São sugestões ou mesmo situações que nós tentamos evitar um perigo, mas não a morte propriamente dita. A Tina colocou na questão do isso você conseguiu e no mundo espiritual não é assim? Não entendi sua pergunta. Não entendi sua pergunta, Tina. Reescreve para mim, por gentileza. Eu não entendi exatamente o que você quis colocar. A Beth colocou a história do careca. Eu não lembro da história do careca, mas lembro histórias parecidas. Beth, né? Aquele caso, né? Tem uma história do um conto. Um conto do iraniano, em que diz assim, né? Que um homem estava numa cidade e ele então foi até uma daquelas adivinhas e ela disse assim, olha, você vai morrer nessa hora. Vai acontecer um acidente e você vai morrer. E vai ser naquele local. Vai ser vai ser em tal circunstância, né? Aí ele falou assim, bom, se é assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as minhas coisas e vou fugir dessa cidade. Aí ele foi para uma outra cidade e ficou escondido naquele local. Aí a morte, né, o símbolo da morte, chegou até aquela cidade onde ele morava e procurou, ele não achou. Ele falou, então eu vou ter que ir para outro lugar, né? Quando chegou no outro local, encontrou uma pessoa e falou, então vai você mesmo, era ele. Né? Ou seja, quando você está ali destinado a essa situação, não tem jeito, né? A Amanda colocou, na Terra conseguimos algo que no mundo dos espíritos não é válido. Acho que é isso que ela perguntou. Né? Deixa eu ver aqui. Não sei exatamente se é isso que o Armando quis dizer, Tina. Se não for, reescreve para mim, por favor. Mas assim, quando a gente fala sobre a vida no mundo espiritual, é isso mesmo? Deixa eu ver. Tá, entendi, tá. Assim, a gente lembra sempre que a nossa vivência, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, ela traz experiências específicas para cada tipo de experiência que você vai vivenciar. Tá? Então, no mundo espiritual, você tem determinados tipos de aprendizados.
E nesse ambiente você tem determinados tipos de conquistas, principalmente no que diz respeito a conquistas morais, ou seja, de você desenvolver melhor o seu caráter, desenvolver melhor os seus valores, você conter determinadas tendências. Já no mundo físico, quando a gente está encarnado, nós temos ali alguns relacionamentos que são obrigatórios, né? Não tem como fugir disso. Você reencarna num corpo físico, dentro de uma família, dentro de uma cidade, de uma sociedade. Então você está vivendo aquilo ali. Então, algumas conquistas que você tem aqui no mundo material, porque a gente lembra que, independente de onde você esteja, o objetivo é sempre você se tornar uma pessoa melhor. E quando se fala se tornar uma pessoa melhor, significa você se tornar uma pessoa com um caráter melhor, com capacidade de amar as pessoas melhor, com capacidade de você compreender as dificuldades das pessoas, independente de onde você vai vivenciar. Só que tem alguns aprendizados que a gente tem, que eles só podem ser adquiridos ou no mundo físico ou no mundo espiritual. Não tem como você dizer assim que você pode aprender uma coisa só nesse ambiente. Nós estamos, por exemplo, nessa fase humana, saindo de uma fase primitiva. E essa fase primitiva, ela trazia instintos, ela trazia agressividade, ela trazia o egoísmo num sentido muito forte. Aí então, quando eu venho para o mundo físico aqui encarnado, num corpo físico, eu começo a controlar cada vez mais esse meu instinto, coisa que no mundo espiritual não é possível fazer. Porque, quer dizer, tudo no mundo espiritual é possível fazer, né? Mas aqui se torna muito mais eficaz essa convivência com a matéria, essa limitação, porque você fica limitado. Você não pode fazer as coisas com o pensamento, você tem que fazer as coisas com a perseverança, com a força física, você tem que se sacrificar para fazer tudo. Então, são aprendizados que a gente tem aqui no mundo físico, que certamente o resultado nós levamos também para o mundo espiritual. Só que é importante que a reencarnação tenha esse objetivo. Estar num corpo físico, estar num ambiente físico, torna para nós muito mais claras, né, situações que nós podemos desenvolver em nós, né, ou seja, valores que nós podemos desenvolver em nós. Eu não sei se ficou confuso. Se por acaso ficou, coloca na área de texto que a gente volta a tratar desse assunto. Tá? Mas a gente lembra sempre que onde você estiver, o objetivo é você se tornar uma pessoa melhor. Aqui nós temos determinadas lições. Em outro local temos determinadas lições. Mais ou menos como se nós fôssemos assim numa faculdade e você estivesse fazendo um curso em que você, por um lado, você se senta na sala de aula. E você aprende a teoria, debate, discute, faz as leituras e tudo mais. Para outros você vai para o laboratório. E ali então você vai aprender a colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Então o mundo físico seria mais ou menos isso. Você coloca em prática de um modo muito mais objetivo aquilo que você aprende na teoria, embora no mundo espiritual você também coloque isso em prática. Mas aqui no mundo físico seria assim o campo de provas onde você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Seria mais ou menos isso que a gente faz aqui nessa nossa relação com o mundo físico. Deixa eu ver aqui. O London colocou, ninguém nos avisa se você era bom, né? Seria isso? O nascimento é programado antes de virmos? Sim, é tudo programado, London. Nada acontece por acaso. Porque dá a impressão assim, né, de que você está lá do meio do nada, de repente você acorda e você está na barriga da mãe para poder nascer. Não é assim. Porque o nascimento ele é um processo extremamente complexo de chegada no mundo físico, e nessa chegada no mundo físico é onde você vai começar então a cumprir determinadas tarefas que vão te levar a esse novo aprendizado. Tá? Então assim, tudo é programado, você sabe quando você vai reencarnar, em que circunstâncias você vai reencarnar, com quem você vai conviver e quais são os seus objetivos. Aí quando você nasce no mundo físico, começa então a sua vivência. Estarem, por exemplo, vocês que estão aqui estão fora do Brasil, estarem nesse país, não acontece por acaso. Vocês deixarem a família de vocês, vocês deixarem o lar de vocês para viverem uma experiência isolada em outro ambiente, não é uma coisa por acaso. Certamente isso faz parte de uma escolha, mas são experiências que vocês estão vivenciando que aqui, no lar de vocês não vivenciariam. Então, digamos assim, esse isolamento, esse exílio da pátria de vocês, certamente foi programado. E foi forçado, né, Tina? Né, Silvia? E aí a gente vem e esquece, né, faz tudo errado. Não é que a gente esquece, a gente sabe que está fazendo errado, Tina, essa é a questão. Porque quando você começa a fazer uma coisa errada, você sabe. Se você sabe que está fazendo errado, significa que você sabia que não deveria fazer.
Aí entra a questão de comportamento, entra a questão de escolhas que nós fazemos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, não acontece mais por acaso. Porque a impressão que a gente tem é assim, que você está vivendo solto no mundo, sem nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de orientação, sem saber para onde você tem que ir. Cada vez que você faz, uma criança, um adolescente, quando ele começa a se desenvolver, né? Mais ou menos, não é que a gente se esquece da programação. Todos nós sabemos o que tem que fazer. Intuitivamente, quando você está vivendo a sua vida e você sabe que você não deve fazer aquilo, você se sente arrependido por ter feito aquilo, você sabe que tem alguma coisa te levando para aquilo que era certo, para aquilo que era programado. Porque dá a impressão assim de que quando você chega aqui, tudo aquilo que estava programado foi esquecido, quer dizer, se apagou da sua memória e você não sabe mais para onde você ir. Você se esquece dos fatos, mas intuitivamente você sabe para onde tem que ir. Você sabe quem são as pessoas com quem você convive, você sabe o tipo de relacionamento que tem que ter com elas, você sabe os cuidados que você tem que ter para você mesmo. Isso faz parte dessa programação. Agora sim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Isso para nós acaba ficando meio escondido, até porque também, se nós acreditarmos que a nossa vida ela está engessada naquela forma que você tem que viver aquilo e não pode mais mudar aquela característica, como é que ficaria os outros aprendizados que você poderia ter? Normalmente isso acontece com bastante frequência quando as pessoas vão a essas consultas ditas espirituais, né? Então, assim, consultas espirituais que as pessoas dizem assim, olha, o seu destino está a se casar com aquela pessoa. Aí a gente pensa assim, peraí, o meu destino está a me casar com aquela pessoa. Quer dizer então que eu não posso ser feliz de uma outra forma? Quer dizer que eu não posso mais escolher novos caminhos para alcançar a felicidade? Quer dizer que é isso? Então, quando você começa a predeterminar alguma coisa na nossa mente, a nossa capacidade de assimilar isso é muito difícil, é muito pequena. Então, a gente sempre começa, então, a deixar de viver experiências que são importantes na nossa vida, porque nós acreditamos que tem que ser assim. Então, por nós sermos imaturos ainda dessa forma, a gente acaba, de certa forma, fugindo. Até porque, se nós soubéssemos a nossa programação reencarnatória, a gente pensaria assim, olha, a sua programação reencarnatória vai ser você viver na miséria pelo resto da sua vida. Como é que uma pessoa vai assimilar uma situação como essa? Certamente ela vai dizer assim, já que a minha vida é essa desgraça toda, então eu prefiro morrer. Ou a sua vida vai ser uma vida de doença, que quando chegar em determinada idade, você vai começar a sofrer por causa dessa doença. Essa pessoa fala, Deus me livre então de viver essa experiência, eu prefiro interromper. Então nós não sabemos lidar com a nossa realidade. Por isso que nós vamos vivendo dia após dia, aprendendo com as experiências do nosso cotidiano e fazendo escolhas. E essas escolhas são exatamente a nossa intuição que mostram para nós as escolhas que são certas e as escolhas que são erradas. Então nós não temos condições de entender qual é a nossa programação e nós não temos condições de entender também quais foram as situações do passado que nos levaram a essa situação. Por estarmos imaturos ainda, dentro dessa capacidade analítica de entender e aceitar aquilo que nós precisamos aprender, precisamos vivenciar, é que isso fica oculto para todos nós. Não temos ainda condições de aceitar isso tudo. Armando colocou, mas as pessoas pagam para ouvir o que querem e ficam descontentes quando não ouvem o que querem. E sofrem com isso, Armando, esse é o problema. Elas pagam porque elas querem alguma coisa que dê sentido para a vida delas. O que é natural para todos nós. Só que quando elas ouvem alguma coisa que dão aquele caminho, muitas pessoas ficam com tal medo. Quantas vezes as pessoas viram uma carta de tarô, por exemplo, e aparece um determinado símbolo dizendo assim, olha, eu vejo uma grande desgraça na sua vida. Pronto, aquilo para ela foi o fim do mundo. A vida dela já modificou completamente pelo fato dela ter essa ameaça de alguém dizer para ela que ela vai sofrer uma desgraça. Então a gente vê assim, quando alguém fala para você, né, o que significa desgraça exatamente, o que a pessoa quis passar para nós? Essa desgraça era a forma como eu vou desencarnar, era um sofrimento muito grande, eu começo a entrar em pânico. Então nós não estamos preparados para poder entender isso ainda. É melhor a gente fazer assim, ó, vai vivendo dia após dia. Não se preocupe com o seu destino, que o seu destino está bem encaminhado. Agora você precisa estar preparado para vivenciar ele.
Porque o fato de você estar no mundo de provas e expiações já te coloca a seguinte condição: olha, a sua vida vai ser uma vida de grandes lutas. Porque ninguém está isento de uma vida de grandes lutas no mundo como o nosso. Então, se você está aqui, você sabe que a sua vida vai ser de luta, se prepare moralmente para poder enfrentar qualquer que seja a situação que venha. Não espere que alguém te diga que você vai enfrentar isso, porque você não vai ter coragem de enfrentar, pode ter certeza disso. Imaginemos, por exemplo, uma situação de alguém que desencarnou num acidente de avião. Olha, quando você viajar de avião, o avião vai cair e você vai morrer, tá? A sua vida se transformou completamente, porque você não vai passar nem na porta de um aeroporto. Ou então assim, no pessoal do Joelma, por exemplo, né, do acidente do edifício Joelma. Um grande incêndio, pessoas morreram queimadas, pessoas se jogaram. Eu vou dizer para você, olha, quando você tiver 25 anos, você vai subir num prédio, o prédio vai pegar fogo e você vai se jogar lá de cima, tá? É assim que você vai desencarnar. Já pensou se fosse assim? Nós enlouqueceríamos. Porque todo mundo tem medo da morte, né? Ou seja, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E na programação reencarnatória, está lhe dizendo a forma como você vai desencarnar. Você está preparado para encarar ela? O dia que você vai desencarnar, a forma como você vai desencarnar, tudo que você vai deixar para trás no dia que você vai desencarnar. A gente não tem condições de assimilar isso ainda. Né? Londo colocou, se soubesse que minha vida fosse má aqui, né, eu arranjava maneira e desencarnava de outra maneira. Né? A gente sempre procura, né, de uma forma de fazer com que a nossa vida seja melhor. E o importante é assim, já que a gente vive assim, já que a gente vive aqui, que a gente viva da melhor forma. Que a gente não se preocupe como será o amanhã. O amanhã ele virá. O amanhã ele vai chegar para nós. Agora, que ele venha do modo como ele tiver que vir, porque eu tenho certeza que eu fiz essa escolha. Eu tenho certeza que eu fiz essa escolha, que eu tomei essa decisão e que ela foi a melhor que eu tinha que tomar. Agora eu tenho que estar preparado para poder, no momento em que ela chegar, que as experiências da vida, eu não falo só de desencarne, eu falo assim de experiências de dificuldades familiares, dificuldades pessoais. No momento em que chegarem essas experiências, eu tenho que estar fortalecido e confiante para poder vivenciá-la da melhor forma. Esse é fundamental para todos nós. Né? Vamos lá. O Mário colocou, né? Isso eu não entendo, né? Se somos espíritas e sabemos que a verdadeira vida é espiritual, por que ainda temos tanto medo da morte, né? Porque o fato de sermos espíritas, Mário, não nos isenta das fraquezas humanas, né? Ele dá para nós conhecimento de como é a vida espiritual, nos dá um certo conhecimento sobre as experiências da nossa vida, mas nós somos humanos ainda. Nós somos humanos nessa condição em que nós nos encontramos. Então, por mais confiança que eu tenha no mundo espiritual, eu ainda tenho instintos dentro de mim, de autopreservação, por exemplo, que não é simplesmente dizer assim, olha, pode relaxar, que tudo vai chegar no momento certo e você vai passar para o mundo espiritual. E a pergunta é, eu tenho certeza que é assim? Eu estou convicto de que o mundo espiritual vai me trazer exatamente aquilo que eu acho que eu sei? Então, quando se fala assim, sermos espíritas, nós abraçamos uma filosofia de vida, aqui hoje principalmente, porque tem essa ilusão, né, essa visão de que assim, o espírita está sempre preocupado com aquilo que vem depois do desencarne. Só que, na verdade, o espírita está preocupado com cada momento da sua vida, se preparando para que, quando chegar o momento do seu desencarne, você dará continuidade àquilo que você vivenciou. Porque quando você fala assim com... É engraçado que as pessoas quando vêm conversar com a gente, né? Bom dia pessoal que chegou. As pessoas que vêm conversar com a gente, né? Que faz esse estudo espírita, sempre pergunta como é que é a vida depois da morte. Ninguém pergunta como é que é a vida hoje. Ou seja, o espiritismo acabou dando para nós uma visão de que a única preocupação que a gente tem é o que vai acontecer depois. Mas eu sou um espírito que estou encarnado, eu sou um espírito que pode estar desencarnado, eu sou um espírito. Então, na verdade, o espiritismo traz para nós ensinamentos sobre o espírito, independente de onde ele esteja. Se quiser falar sobre o que vai acontecer depois, a gente pode especular. Que a sua vida será dessa forma, que a sua vida será daquela outra forma, vai ser assim, vai ser assado. Como é que vai ser a sua vida exatamente? Agora, quando você fala da sua vida no presente, eu também posso fazer isso tudo. Pois é, exatamente, quer dizer,
Ele é um ser humano como outro qualquer. Né? O Chico, naquela experiência do avião, ficou morrendo de medo de morrer. Quer dizer, o instinto de sobrevivência é muito mais forte do que aquilo no mundo espiritual, do que aquilo que o mundo espiritual nos apresenta. Né? Foi até engraçado, na parte cômica, inclusive, que ele conta, né? Mas é uma realidade. Assim como também, Mário, da mesma forma, já comentei com vocês várias vezes sobre esse livro, o livro Por Trás do Véu de Ísis, do jornalista Marcel Sotomayor, é uma continuação, digamos assim, do trabalho que ele fez inicialmente das vidas de Chico Xavier. O Marcel Sotomayor, nesse livro, Por Trás do Véu de Ísis, ele foi acompanhando vários grupos, várias famílias, em busca de psicografias de familiares desencarnados em centros espíritas. E ele acompanhou inclusive um casal que era médium, trabalhador de uma casa espírita. E eles estavam visitando várias casas espíritas desesperados, tentando ter comunicação das filhas que morreram, ou dos filhos, não me recordo. Aí você pensa assim, poxa vida, mas eles são médiums, eles são espíritas, e eles estão sofrendo tanto assim por causa dos filhos que desencarnaram? Que é coisa mais natural do que isso? Do que o instinto de paternidade, o instinto do ser humano, falando mais alto do que o seu intelecto? Porque nós temos o nosso coração e o nosso intelecto. Nós vivemos numa época em que o nosso coração fala muito mais forte. E quando o coração fala mais forte, meu amigo, não há cérebro que resista. Eu te coloco sozinho num cemitério, numa sexta-feira 13, à meia-noite. Aí você racionalmente fala assim, eu sou espírita, eu sei da vida após a morte, nada me temerei, até que um gato preto passa atrás de você. Você fica até branco reluzente ali de medo. Ou seja, o coração fala mais alto. Não tem como evitar. Então, em várias situações da nossa vida é assim. O sentimento, o medo, o instinto, eles sempre falam mais alto para nós. Ainda. Infarta, né, André? Vai ficar arrepiado, gritando, saindo que nem louco e dizendo, eu nunca mais passo aqui. Cara, mas você é um espírita. Você não leu o livro dos espíritos? Li, mas não quero saber daquele lugar. E é assim mesmo. Não tem jeito. Né? Deixa eu ver aqui. O Hermes lembrou aqui também, né? Não é o medo de morrer, e sim o modo de morrer, né? Aquela história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Porque essa fase de transição é sempre muito temerosa, principalmente pelos tabus que a sociedade passa para nós. Aquela coisa de que a morte é fúnebre, a morte é sofrimento, a morte é o velório, a morte é choro, a morte é a dor no hospital, a morte é sangue, a morte é isso, a morte é aquilo. Quando a gente fala em transformação, todo mundo vai passar por isso, mas a questão é assim, o espírito vai se libertar disso tudo de uma forma muito rápida. Né? A Tina colocou, nem penso nisso, né? Estou dando duro aqui na Terra para vencer as minhas lutas, não tenho tempo para pensar na morte. Né? Quando ela tiver que chegar, que ela venha, né, Tina? Mas por enquanto a gente está com o pé no chão, cabeça levantada, olhos para frente e vamos que vamos. Né? Do contrário, a gente vai parar de viver a nossa vida preocupada com o que vai acontecer depois. E quantas pessoas anulam suas vidas, anulam completamente as suas vidas, tentando pensar em como vai ser o seu futuro. E certamente o seu futuro vai ser trágico. Porque se ela não vivenciar bem cada dia a dia dela, o seu dia a dia, o seu cotidiano, construindo o seu futuro, ela vai ter uma vida de ociosidade, uma vida de perturbação, uma vida de muito sofrimento. Não tem jeito. Né? Exatamente, André lembrou bem ali, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entrega na mão de Deus e faça aquilo que te cabe na obra da criação. Né? Tá. Né? Veja bem, né? Se um fumante pensasse na morte, com certeza não fumaria, né? Exatamente, né, Hermes? Quer dizer, as pessoas vivem suas vidas e vivem de uma ordem inconsequente ainda por cima. Porque elas não pensam na morte, mas também ignoram que vão morrer. Esse que é o problema. Eu não estou preocupado como vai ser minha morte. Claro que eu gostaria de saber como vai ser. Então eu estou vivendo da melhor forma hoje para poder chegar amanhã bem. Tem gente que vive hoje do jeito que quer viver e não está nem pouco preocupado de como vai ser o futuro. Deveria se preocupar. Porque as escolhas que está fazendo agora são escolhas problemáticas. A Silvia colocou, mas temos que estar sempre com a nossa malinha pronta. Né? E essa nossa malinha significa confiança, significa fé, significa sempre nós colocarmos ali dentro aquilo que tem de melhor. A nossa malinha significa eu vou levar aquilo que tem de melhor e o que tem de pior. Então que a mala seja bem arrumada, né? Porque a gente sabe que a gente nunca sabe quando a noite vai chegar. Esse que é a questão, né? A Evelino colocou que não tem sequer necessário, né? É bom começar a gente preparar com aquilo que a gente tem de melhor, né? Começar a escolher assim, olha,
Eu fui uma pessoa que fez isso, eu fui uma pessoa que fez aquilo, que deixou de fazer aquilo tudo, posso fazer diferente a partir de agora e começar a trabalhar da melhor forma possível. Muito bem, pessoal, a gente vai parar por aqui então. Tem a questão 855 aqui que é um pouco longa. E nesses 5 minutos aqui, deixa eu ver aqui o tamanho dela. Ela é um pouco longa, a gente deixa aqui então, depois a gente continua, né? Mas assim, de um modo geral, né, a gente vê assim que as religiões, de um modo geral, incluindo a doutrina espírita, não pela essência da religião em si, mas do modo como os seguidores entendem, do modo como os seguidores a entendem. Pode deixar, Mário, deixa comigo. De um modo como os seguidores a entendem, sempre utilizam as religiões para poder ultrapassar a barreira da vida física e alcançar a vida espiritual. Beleza, Betinha, obrigado. Então eles sempre assim, né? Se você lê a Bíblia, não, porque o reino dos céus, porque isso, porque aquilo. Você abre o Corão e fala, não, porque você vai estar no Alá, com Alá fazendo não sei o quê. Você abre a doutrina espírita, não, porque você vai estar no plano espiritual e coisa e tal. Só que essas religiões, na verdade, servem para fazer com que o homem se transforme espiritualmente para poder alcançar esses locais. Ela não veio trazer para nós uma revelação de como são esses locais, mas veio dizer de como nós fazemos para alcançar esses locais, porque é realmente a nossa verdadeira morada. Então a gente vive, na verdade, anulando a nossa realidade hoje, desperdiçando o nosso tempo, deixando de fazer aquilo que é importante para todos nós, para chegarmos no mundo espiritual depois como espíritos falhos. Poxa vida, mas eu estudei tanto a Bíblia para poder chegar até aqui, eu estudei tanta codificação para chegar até aqui, e chego aqui não é nada daquilo que eu pensava, mas o problema foi que você leu o livro de como era aqui, mas você não aplicou aquilo na sua vida, no seu dia a dia. Porque o conteúdo moral que todas as religiões trazem servem para ser aplicados agora, no dia a dia, na realidade das pessoas. Mas é exatamente o contrário, as pessoas sempre vão vivendo, vão frequentar esses ambientes pensando em como será depois, acreditando que quanto mais elas estudarem sobre esse depois, mais ele vai se realizar, e não vai. Porque na verdade o depois ele vem sendo construído dia após dia. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa transformação. É para isso que servem as religiões. Para conectar o homem com Deus, mas para transformá-lo para essa conexão. E as pessoas simplesmente se esquecem disso. Não, porque eu sou espírita, porque isso, porque aquilo, porque no mundo espiritual eu vou encontrar com todo mundo. Você tem certeza que você vai encontrar com quem você acha que vai encontrar? Você está fazendo por merecer esse encontro com essas pessoas que você tanto espera? Aqueles amigos que vêm a teu encontro, será que você vai estar no mesmo nível vibratório que eles quando você desencarnar? Essas perguntas a gente deve se fazer. A gente tem vontade de, mas para que essa vontade se realize, a gente tem que fazer por merecer. E isso é fundamental nessa nossa transformação. Tina colocou, né, não viemos aqui para passear, e sim para crescermos, né? Errou, persevera até acertar. O erro faz parte do acerto, da experiência, né? A gente cresce com essa forma de crescer. Quer dizer, você erra, você aprende com o seu erro, não faz de novo. Se você continuar errando, você vai sofrer. E assim a gente vai aprendendo, né? O Mário colocou, né? Eu já vi espíritos de pastores chegarem na mesa mediúnica e falar que não morreram porque ainda não tinham encontrado com Jesus. Pois é, né? E não que os pastores não sejam merecedores, mas a gente fala do ser humano. Mais uma vez, não importa se a gente fala de médium, não importa se você fala de padre, de pastor, de filósofo, você fala do ser humano. E é o ser humano, aquilo que o ser humano é, que é levado em conta. Ele pode ter ajudado muitas pessoas, mas com segundas intenções. Certo, ele teve o atenuante, mas ele como pessoa continuou sendo egoísta. Ele ajudou um monte de pessoas porque ele tinha vontade de ajudar, porque ele gostava de ajudar as pessoas. Inconscientemente ele já se mostrou um espírito nobre. Então é o indivíduo que conta. Não é a posição em que ele tem aqui na Terra. A Armando colocou, né, desgraçado, porque o ser humano é desgraçado, né? Eu não sou desgraçado, pois Deus sempre me dá a oportunidade de mudar, né? E até essa palavra também, né, Armando, ela se tornou assim, ela tem um peso tão grande para nós, mas ela é pouco compreendida. O que é o desgraçado? Desgraçado é a pessoa que não tem a graça de Deus.
E a pessoa que não tem a graça de Deus, vai com Deus, você fala bom dia. E a pessoa que não tem a graça de Deus significa uma pessoa abandonada. Quando Deus vai abandonar um dos seus filhos? Deus olhou para você assim, olha, não vou mais com a sua cara, você não é mais merecedor da minha graça, fique sozinho aí no mundo. Que Deus é esse? Esse Deus, na verdade, é um Deus humano, não é um Deus divino como a gente deve entendê-lo. Então, na verdade, não existe pessoa desgraçada, existe uma pessoa que passa por provas difíceis, pessoas que fazem escolhas erradas, mas todos nós somos merecedores da graça de Deus somente pelo fato de estarmos encarnados e estarmos vivos aqui hoje. Estarmos aqui hoje já mostra a grande importância que Deus dá para todos nós de nos colocar numa condição de aprendizado. Ele falou assim, é uma desgraça que aconteceu na minha vida. Não foi desgraça, foi uma prova. Então esses vocabulários que nós utilizamos, esses vocabulários religiosos, dogmáticos, teológicos, na verdade só servem para complicar a nossa vida. A mecânica é tão simples, por que a gente complica? Esse é um ponto, né? André colocou em cima isso que eu sempre digo, né? Temos que merecer o encontro com entes queridos, a nossa transformação por amor, certo? Sem dúvida nenhuma, fazer por merecer. E o Londo colocou, para a gente poder finalizar, não sei mais que gostava de ver pessoas que já foram para a vida espiritual, né? Não sei mais que gostava, né? Eu acho que, Londo, quando você vê pessoas que desencarnaram, você ver alguém que desencarnou, ela vai te proporcionar algum tipo de prazer ou algum tipo de temor, dependendo do tipo de relação que você tem com elas. Se você observa o mundo espiritual e ele não te provoca nenhum tipo de angústia, de sofrimento, você não tem por que ter medo. Só que, infelizmente, grande parte das pessoas que tem essa sensibilidade de perceber o mundo espiritual, traz também vínculos muito difíceis. Trazem também vínculos muito difíceis. E aí, então, são sempre relacionamentos muito turbulentos, muito tumultuados. Daí então elas sofrem por isso, né? Agora, se você teve essa experiência e para você foi algo que não era tão angustiante, né? Você pode se dar por feliz por isso também, né? Então, meus amigos, fechando por aqui, né? Me desculpe mais uma vez a correria, estava aqui resolvendo umas situações pendentes que necessitavam da minha atenção. Então, mas deu para a gente chegar, deu para a gente fazer o estudo. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Se por acaso algumas das ideias que nós trocamos aqui hoje ficaram assim completas ou não bem definidas, lembre a gente no nosso próximo estudo para a gente falar sobre elas de novo. Tá? Porque às vezes eu falei assim algumas coisas, eu percebi que eu dei uma tropeçada nas próprias pernas aqui, de repente não ficou claro para vocês também. Tá? Então eu vou passar para o professor para fazer aqui o nosso encerramento e depois a gente volta para dar aqui o nosso recadinho do dia. Com você, professor, vamos lá. E lembrando também, né, ô Mário, só coloca o nome da sala, por favor, meu amigo, que eu esqueci. Tá, o nome da nossa da salinha que vai ter o estudo. Tá, nosso amigo Mário, lembrando que na categoria Others, aqui da América, da South America e Central América também, porque a gente está na categoria Brasil, né? Mas quando vocês forem lá na categoria Central e South America, tem lá na categoria Others, o grupo Renascer. E o Mário me convidou para fazer uma palestra lá sobre influências espirituais e o alcoolismo. Então vai ser domingo agora, às 20 horas, na sala, no grupo Renascer. Então, para quem quiser participar, para quem quiser conhecer o pessoal, todos lá, né? Todo lá está aí convidado para próximo domingo. A gente vai lembrando durante a semana. E aí então, quem tiver interesse em participar, domingo às 8 horas, no Grupo Renascer, lá na categoria Others, tá? Da Central e South Americas. Tá legal? Então, passando para você, professor, vamos lá. Tá? E é importante lembrar também essa questão do alcoolismo, que como eu conversei com o Mário quando a gente tratou desse assunto, nós temos 3 situações importantes a avaliar quando se fala em alcoolismo. As pessoas que vivenciam a doença, as pessoas que convivem com pessoas doentes, com pessoas que têm essa doença, e aquelas pessoas que observam a sociedade e não compreendem a doença. Então você pode não ser alcoólatra, você pode não ter um alcoólatra na família, mas quando você vê um alcoólatra, a primeira coisa que a gente faz é fazer um julgamento. Então quando a gente começa a conhecer, é importantíssimo que nós tenhamos essa visão. Né? No caso dos codependentes, ficam adoecidos, são os familiares. Eles não vivem a doença, mas eles convivem com a doença. E emocionalmente é um desgaste que a gente nem imagina. E depois, muitas vezes, até mesmo essa codependência, quando ela se torna muito profunda, ela acaba dificultando até mesmo a cura do próprio doente.
porque a família fica tão presa naquilo tudo, porque eu fiquei assim por sua causa, porque a nossa vida ficou atrasada por sua causa e tudo mais, acaba se tornando um problema. Então eu tenho que tratar o doente, tratar a família e tratar também a sociedade.